Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bigaia. Meu nome é Flávia e essa é mais uma leitura referente às energias masculinas e femininas. Peço que, se você chegou primeiramente por essa leitura, que assista a leitura anterior, tá? Lá eu dou explicações de como eu estou fazendo esse processo. Ainda não sei quantas leituras serão, estou tentando deixar fluir de acordo com o que as canalizações estão vindo. Eu até levei muitos dias para definir como ia ser e como eu ia organizar isso em formato de leitura. E agora eu pude começar, realmente. Peço que vocês usem a intuição e o discernimento para saber se essa é a sua situação, para saber se essa é a sua jornada. Essa é uma jornada muito séria para algumas pessoas. Eu considero o meu trabalho muito sério, porque eu passo por uma jornada como essas e eu sei, eu vivo na pele, na alma. É uma grande dificuldade por estar passando por isso. Isso é quem eu sou. Então, eu peço que vocês tenham responsabilidade com a jornada de vocês e não tentem se encaixar em algo que não é a verdade, tá? Uma coisa que eu sempre falo: quanto antes a gente aceita a verdade, mais verdade a gente recebe. Se você está se enganando com algo, querendo acreditar que algo que não é verdade é sua verdade, é mais disso que você vai receber, mais mentira. Então, talvez seja esse momento, né, que a gente está entrando na temporada de eclipses, de você começar a dizer a verdade para você mesmo sobre o que você está buscando, sobre o que você está acreditando, para que você atraia a verdade para a sua vida. Bom, curiosamente, na primeira leitura eu tive dificuldade de ler as duas energias separadas, mas essa para mim está muito nítido, até pela mensagem inicial, né? Que a energia da ADF está vindo primeiro, por alguma razão. Lembrando que eu vou chamar divino masculino de DM e divino feminino de DF, por questões de facilidade. Eu sinto que essa DF ainda passa por muita ansiedade em relação à conexão. Muita busca por compreensão, busca por respostas e busca por talvez verdade, como eu disse na primeira parte da mensagem. E isso pode ser algo muito exaustivo dentro dessa jornada, onde você chega num ponto da exaustão, de estar buscando algo, onde você começa a aceitar qualquer coisa. Então, essa DF é como se ela, por exaustão e por talvez não estar querendo ver a verdade, ela busca, e ela monta um quebra-cabeça com várias informações e ela faz daquele quebra-cabeça a realidade da jornada dela. Eu não consigo ainda ver um DM na situação, eu vou tentar ao máximo puxar, mas me parece uma parceria de ascensão. Óbvio, todas são, tá? Todas são. Toda a função disso tudo é parceria de ascensão. Mas não me parece ser uma parceria de mão dupla. Não até o momento da canalização que eu estou pegando, vou tentar ir para o outro lado. Mas me parece uma jornada de uma pessoa só. Se você ainda não viu a playlist, onde tem vários vídeos sobre conexão de alma, onde eu explico chamas gêmeas, almas gêmeas, parcerias de ascensão, karmas, todas essas questões, por favor, assistam. É muito importante que vocês saiam dessa ilusão que é criada na internet,
tá? Que vocês entendam o que realmente são as conexões de alma e o que realmente a função disso tudo está acontecendo, tá? Esses encontros estarem acontecendo. Então, é como se até o momento que eu estou vendo é algo unilateral. Porque essa jornada ela foi criada para que essa DF passasse pelo processo de ascensão e precisasse denominar ou dar cara, dar nome aos bois, sabe? Para se dar cara a uma meta, talvez, a um ponto de chegada, é o que está me parecendo. É como se várias pessoas estão passando por isso, tá, gente? Várias pessoas no processo de ascensão têm o despertar através de uma conexão de alma e que no final do processo de ascensão a conexão ela se solta, ela se existe a desconexão, né? É o que eu costumo dizer, né, nos vídeos. Existe a mímica da jornada de chamas gêmeas. Existem pouquíssimas chamas gêmeas no planeta, que são os primordiais, né? Não são primordiais a palavra, são os... Meu professor, ele brincava muito com esse negócio, ele falava os originais. Tipo, mas não são, a gente não usa essa palavra, ele usava brincando. Mas são os matrizes, isso. Não é primordial, gente, é matriz. São os matrizes. Os matrizes, eles vêm e dão origem a todo mundo que vai entrar nas parcerias de ascensão. As pessoas que entram na parceria de ascensão, elas mimicam, elas copiam a jornada de chama gêmea, tá? Para no final do processo a conexão desprender. Então, esse coletivo especificamente que eu estou puxando é uma desses coletivos onde está mimicando a jornada de chama gêmea, mas na verdade é unilateral. A outra pessoa, como se ela não fizesse ideia do que está acontecendo. Não soubesse o que está acontecendo, não digo que não conhece, que não interage, ou que, sabe, que não tenha tido algum tipo de envolvimento. Mas na intenção é completamente diferente, tá? É como se esse DM, ele experienciasse a conexão com essa pessoa como se fosse uma coisa qualquer, normal. Tipo, talvez, me interessei por ela, bonita e tal, interessante, mas, tipo, nada demais. Já o outro lado tem 1 trilhão de gatilhos e já vê esse DM como a contraparte sagrada, tá? É como se... Gente, eu tô conseguindo ir no lado do DM. Esse DM, ele é completamente desacordado. Me parecem pessoas novas. São pessoas novas. Estou vendo uma mulher jovem e um homem jovem. Me parece entre 20... Vou botar entre 20 e 25. Tá? São jovens. Esse DM não é um DM. Isso que é estranho. Não é um DM. Entende? É uma pessoa. Mas como essa DF é uma DF e precisava despertar, o universo mandou um gatilho simulando uma jornada para que ela despertasse, amadurecesse, crescesse, né? E para que ela estivesse pronta para entrar num novo mundo. E talvez nesse novo mundo ela encontre a contraparte dela. Mas não é essa que ela acha que é. Pode ser que esse DM seja DM de outra pessoa. Mas o que eu estou vendo é uma DF acesa e um homem apagado. É a imagem que eu estou tendo. É assim que eu leio a aura das pessoas. Ela é acesa. Ela é uma DF. Tá? Ela tem
Ela tem algo interno que está sendo trabalhado, que está sendo transmutado. Ele ainda é apagado. Se ele despertar, não é por causa da conexão com ela. Talvez ele venha ter uma outra conexão com uma outra pessoa, mas em relação a ela, o código deles dois não bate. Entende? Não tem código, não tem combinação ali. Ela, por buscar, por sentir os gatilhos, né, referentes à conexão, e por buscar muitas informações, ela montou a jornada, ela montou a história, como era conveniente para ela. Em algum momento essa verdade vai aparecer, de certa forma. Pode ser eu falando aqui, né, e a pessoa vai sentir ressonância. Sinto muito, de verdade. Eu não estou aqui para enganar ninguém, para mentir. Todo mundo que me conhece sabe que eu canalizo as coisas e eu falo exatamente o que eu estou ouvindo. Não é algo que eu escolho com o meu ego para fazer maldade, mas os meus guias sempre me disseram que a gente está aqui fazendo um trabalho muito sério, a gente não está aqui para criar ilusão. A gente está aqui para que as pessoas evoluam no processo de ascensão. E, por consequência, elas vão ter amor do mais puro, do mais genuíno. As pessoas elas estão querendo pular etapas. Aqui, né, eu e os meus guias, a gente não pula etapas. Tá? Vocês não vão conseguir chegar ao ponto que vocês quiserem se vocês não processarem tudo que vocês têm que processar. E para várias pessoas, né, que estão mimicando a jornada de chama gêmea, é exatamente assim, como eu narrei agora que acontece. Vem um DM, um falso DM, né, um fake twin, e a jornada ela é unilateral. A DF ela sente absolutamente tudo, mas do outro lado não está apagado. Para que ela, na verdade, processe tudo, transmute tudo, resolva tudo internamente e, em algum ponto da jornada dela individual, ela encontre o verdadeiro DM dela. Ela não despertou para nada, entende? Ela despertou para encontrar alguém, em algum momento. Deixa eu ver se eu consigo puxar mais alguma coisa. É o que eu falo, não tem a energia de união entre os dois. Sabe? Não tem. Talvez o amor que ela sente, porque eu sinto ela acesa, como eu disse, né? E ele não está acesa. Ela está acesa. Então ela deduz-se que ela sente, né? Tem sentimentos, tem amor, tem transformação espiritual. O amor que ela sente ainda precisa amadurecer num ponto onde o que ela direciona para ele, na verdade, ela deveria estar direcionando para ela. Porque, seguindo a teoria do espelhamento, nessas conexões, ela o ama. Mas ele é um espelho dela, ela se ama se olhando no espelho. Entende? Então, se você se encaixou nessa história, se encaixou nessa situação, toda vez que você pensar, lembrar e sentir que você ama essa pessoa, vai para frente do espelho. Vai para frente do espelho e se olha. E se acostuma a sentir isso por você. Vê se você está sentindo por você. Vê se quando você faz isso, você se negativa, você se retrai. Se você corta a sensação. Se isso está acontecendo, está errado. Porque essa jornada é principalmente para você aprender a se amar. Se você só consegue amar o outro, está errado. Você precisa se olhar no espelho e a sensação continuar. Você precisa continuar sentindo. Porque se você realmente está conectado com essa pessoa, não tem separação. Entende? Você ama essa pessoa e quando você olha, você continua sentindo a mesma coisa. Porque vocês dois são a mesma pessoa. A mesma alma. Então, por mais que não seja uma conexão que vá, né, durar, ou que vá ter uma continuidade, ou que vá ter uma união, ainda assim você precisa
quando sentir algo, ter sentimentos pelo outro, você ativar um gatilho e ver se você sente o mesmo por você. Porque talvez isso seja parte do seu processo. Como é parte do processo de todo mundo, na verdade, né? O processo de ascensão, ele basicamente é você acessar a esse amor, né? Que vem da fonte. A fonte, ela está dentro de você. Você é a fonte. Então a gente é criado para acessar tudo externo e como a gente não encontra, né? A gente está sempre frustrado, a gente está experienciando toda essa praga biológica, né? E a função desse processo de ascensão é a gente encontrar esse amor divino que está dentro da gente. Então eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa vindo dessa leitura. Deixa eu pensar. Bom, eu apertei pausa uns instantes e eu fui guiada a dizer algo sobre como os superiores, né, de cada uma das almas agem em situações como essa. Ah, Flávia, mas tem interação entre a gente. Ah, Flávia, mas ele me procura. Sim, se foi projetado para esse indivíduo te ajudar no seu processo de ascensão, ele vai ser guiado pela alma dele a te procurar. Entende? Então é algo pré-definido entre todas as almas participantes. Então, o papel dessa pessoa é estar na sua vida por determinado tempo, ativando o seu processo de ascensão. Se ele de supetão te procurar ou quiser, não importa se tem interação do lado de lá, mas ainda assim não vira algo palpável, algo que você possa considerar algo bilateral, que você possa considerar, não, essa pessoa ela gosta de mim, essa pessoa ela quer ficar comigo, essa pessoa está fazendo por onde? É a função dessa pessoa ajudar a sua alma, ajudar o seu processo. Por isso que, quando eu aprendi isso, né, são muitos anos de estudo sobre conexões de alma, eu aprendi a ter muito respeito pelos meus parceiros de ascensão. Porque na hora onde as coisas estavam acontecendo, eu não tinha a menor consciência. Eu estava lá vivendo o drama e o estresse, passando por aquilo, sofrendo, mas anos depois, quando eu tive a oportunidade de entrar nessa jornada e estudar sobre, com professores incríveis, eu consegui voltar em toda a minha história e entender o papel de cada uma dessas pessoas, quanto elas foram importantes, apesar de terem me causado muito sofrimento, me ensinaram coisas que são não só imprescindíveis para a minha jornada, mas para o meu trabalho, para eu conseguir ter compreensão de jornadas além da minha própria, tá? Então, eu tive que voltar e me libertar do karma, me libertar da raiva, da decepção, de todos os sentimentos negativos em relação a essas pessoas que se alistaram, eu vejo assim, hoje, que se alistaram para que eu passasse pelo meu processo de ascensão e pudesse fazer esse trabalho hoje. Então eu tenho respeito e eu tenho empatia por essas pessoas. Talvez seja algo que eu esteja falando para que esse coletivo que está passando por isso comece a racionalizar um pouco mais a própria jornada e passe a vê-la com uma função além de um relacionamento amoroso. Entende? Talvez por eu estar pegando uma energia muito jovem,
seja um pouco mais difícil ter essa racionalidade, né? Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai sofrendo, né? A gente sofre várias desilusões amorosas, a gente vai ficando mais cascudo, a gente passa a racionalizar mais, né? A gente começa a fazer melhores escolhas e amadurecer, né? Querer relacionamentos mais maduros e mais calmos. Talvez seja um pouco mais difícil para essa energia coletiva que eu esteja pegando, mas ainda assim a informação está sendo dada para que vocês tentem ver essa conexão, ver a função dessa conexão como, inicialmente, tá? Como não se sabe o que vai acontecer amanhã, inicialmente como um processo de ascensão, uma parceria para que você entre em ascensão espiritual. Ok, pessoal? Então, essa foi a leitura. Peço que vocês assistam as outras, né? Se você não sentiu ressonância com essa, ou com parte dessa, que realmente é um grande coletivo, é um macro coletivo com micro coletivos dentro. Então, pode ser que eu misture uma coisa com a outra e realmente é impossível ler perfeitamente porque é muita gente. Tá bom, meus queridos? Então, espero que vocês tenham gostado e muitíssimo obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Um beijo.